quando a mãe está gestante e perde, o que isso significa em termos de encarnação? No meu caso, perdi 2, uma em cada gestão. Beatriz, a gente nunca deve descartar a opinião médica, científica da matéria. Então, vai ter casos ali da ciência material que vai estar explicando o que pode ter acontecido. Agora, como você diz aqui da questão espiritual, existem espíritos que, como eu falei em outro exemplo que a gente deu aqui anteriormente, às vezes o espírito está no plano espiritual com alguma enfermidade, alguma limitação no seu corpo espiritual, e é necessário esse mergulho na matéria para reequilibrar o seu corpo espiritual, para que seja curado, digamos assim, o seu corpo espiritual. Então ele tem uma pequena existência, curta existência, só o mergulho ali, só o período de gestação já é uma bênção. Então ele retorna para a pátria espiritual. Em outros casos também, existe que o espírito ele tem medo da encarnação. Então tem relatos também que o espírito mergulha na matéria e ele tem medo do que ele vai encarar, ele tem medo do fracasso e ele acaba forçando muito a sua desistência, desistindo desse processo. E então pode acontecer isso também, esses casos do ponto de vista espiritual, tá bom? Mas a gente roga a Deus, aos benfeitores espirituais, que possam auxiliar todas as mamães, todas as mulheres que desejam ser mãe, sabendo que há um motivo por trás de todas essas dificuldades, né, na questão da gestação, mas que não percamos a fé e a esperança, para que possamos ali, né, receber um espírito, que possamos desenvolver em amor, em bênção para aquele ser. Mas lembrando também que se por acaso não vier biologicamente do nosso corpo aquele ser querido que a gente quer desenvolvê-lo no caminho do bem e do amor, existem muitas crianças necessitando de pais. Se de um lado há muitos pais que querem ter filhos e às vezes não conseguem, existem muitos filhos que querem ter pais e não os têm. Então que possamos fazer essa ligação uns com os outros e em nome do amor e do bem, e por que não, aqueles que não puderem ter o seu filho biológico, optar pela adoção, né? Fica aqui de reflexão para cada um de nós. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.